Olá, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Comissão Especial do Plano Diretor realiza hoje a 6ª audiência pública territorial. Parlamentares vão ouvir os moradores de Madureira e bairros vizinhos. Projeto aprovado pelos vereadores do Rio prevê que a educação climática faça parte do programa de ensino das escolas da rede municipal. E o Vasco da Gama é homenageado pela Câmara Municipal com a medalha São Francisco de Assis, pelo projeto em que bichos de estimação podem ser sócios simbólicos do clube. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição indo direto à zona norte da cidade, onde começa dentro de instantes mais uma audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. Quem está lá é a repórter Ingrid Bart, que conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Ingrid. Hoje a discussão é sobre uma área que reúne vários bairros da cidade, não é mesmo? Como você mesmo disse, eu estou na Zona Norte, numa área de planejamento chamada 3.3, que engloba 19 bairros da cidade. Estamos em Irajá. E também essa região, Sérgio, engloba outros bairros como Madureira, Rocha Miranda, Vaz Lobo, Vila da Penha, entre outros. Só para se ter uma ideia, são aproximadamente 570 mil moradores, um número bastante expressivo da população da cidade. Quem está aqui do meu lado é a vereadora Rosa Fernandes, que é a vice-presidente da Comissão Especial do Plano Diretor. Vereadora, muito obrigada pela participação. Eu queria que você falasse os desafios dessa região. Bom, primeiro o grande desafio é trazer uma parcela da população para discutir e criar o hábito e entender que a cada 10 anos as regras da cidade podem ser modificadas e facilitando ou não a vida das pessoas. A gente tem muitas preocupações. Os moradores daqui têm a preocupação com a questão do adensamento, porque isso implica na locomoção, quer dizer, no transporte, na acessibilidade, na questão ambiental, enfim. A gente precisa estudar muito bem, e eu sou uma pessoa muito crítica. Essa área é uma área muito cobiçada, uma área nobre, Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha, Madureira, enfim. São áreas nobres da cidade na parte da Zona Norte, e que todo mundo quer construir aqui, mas para construir tem que ter regras, tem que ter cuidados. A gente não pode permitir que as coisas aconteçam sem estar muito bem planejado. Eu acho que a Câmara acerta quando ela dá a oportunidade das várias áreas da cidade, das pessoas poderem conhecer qual é a proposta, quais são as mudanças que precisam ser inseridas e participar da vida na comunidade. Isso, para mim, é fantástico. A Câmara acertando muito. Aliás, a Câmara vive um momento altamente positivo, né? De inovar, de modernidade, enfim. Fico muito orgulhosa dessa gestão da Câmara Municipal. Agora, vereadora, como vereadora e como moradora da região, a senhora espera uma boa participação da população aqui hoje? Eu espero uma participação ainda tímida, né? Porque as pessoas não sabem exatamente a importância da participação delas. Elas não conhecem essa proposta. Nunca foi para a ponta essa discussão. Essa discussão sempre ficou muito a nível técnico, com pouca participação da população. E eu acho que a gente cria um novo hábito. Eu acho que o importante é a gente promover a oportunidade em cada área de planejamento da cidade e convidando cada vez mais a população a participar. Tá ótimo, vereadora. Muito obrigada pela participação. E agora a gente assiste uma reportagem sobre essa região que vai ser tema das discussões de hoje. Uma parte importante da história da cidade está situada nessa região. São 19 bairros. Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura Cavalcante, Colégio, Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Irajá, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino Bocaiúva, Rocha Miranda,
Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Cosmos e Vista Alegre. Uma população com pouco mais de 570 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010. É conhecida como Área de Planejamento 3.3. Dá licença para os camelô para eles trabalhar dignamente. Não é certo tirar o camelô. O camelô ele traz sim clientes para Madureira. Está faltando é organização. Uma região conhecida pela ocupação urbana, comércio formal e informal. Apesar de ter o Parque Madureira Mestre Monarco, o terceiro maior público da cidade, a área sofre com falta de arborização. Assim como, mesmo com o BRT Transcarioca, o local sofre com a falta de ônibus. Torna-se difícil acesso, tá? Para quem depende de pegar uma condução depois de uma certa hora, depois que começa a chover, a gente não consegue chegar com tanta facilidade em nossas residências. Preocupada com o desenvolvimento da região, a Câmara aprovou projetos importantes, como, por exemplo, a criação de polo gastronômico em Irajá, Vila Cosmos, Vicente de Carvalho, Vila da Penha e Marechal Hermes. O largo de Vaz Lobo foi tombado para fins de preservação histórica e o Mercadão de Madureira declarado Patrimônio Cultural do Povo Carioca. Então a gente quer uma melhoria para poder a gente trabalhar. Os moradores esperam que com o próximo plano diretor a região possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade. Os blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro são agora patrimônio cultural carioca. Esse foi um dos projetos aprovados em primeira e segunda discussões na sessão extraordinária desta quarta-feira. Confira na reportagem de Simone Braga. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o que inclui o Dia do Intérprete de Libras no calendário oficial da cidade, o que declara como patrimônio cultural carioca os blocos de carnaval de rua e o que trata sobre procedimentos e criação no município de rede de apoio à mulher vítima de violência com a adoção de medidas institucionais. E também o projeto que inclui a temática de educação climática no programa de ensino das escolas da rede pública do município. Na sessão extraordinária desta quarta-feira também foram analisados e votados projetos em primeira discussão. Entre eles, o que considera de interesse cultural, social e turístico para o município, a Feira Fuxico, realizada na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que prevê a fixação de placas em instituições financeiras e estabelecimentos que operam com financiamento e empréstimos, com a informação aos consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de dívidas. Outro projeto aprovado em primeira discussão foi o que trata sobre a elaboração do mapa de ruído urbano da cidade. O som ultrapassa o mínimo necessário. Nós já fizemos uma audiência pública sobre isso aqui, onde a Guarda Municipal e a CEOP se disseram impotentes para combater esse tipo de trabalho e é preciso que a gente tenha uma legislação mais forte em relação ao controle. Durante a sessão, o vereador Luiz Ramos Filho fez um alerta aos parlamentares e solicitou um apoio da Comissão de Saúde para apurar as denúncias sobre os partos realizados no Hospital Marisca Ribeiro, em Bangu. A gente fez o encaminhamento para a Comissão de Saúde, para que a Comissão de Saúde desta casa possa apurar, né? Eles que têm a expertise, eles que têm o conhecimento, possam nos auxiliar sobre como funciona, né? Os partos, de que maneira que são esses procedimentos, quando que se encaixa a questão de não fazer o parto normal, quando que tem que fazer a cesariana. Aprovado em primeira discussão, o projeto que inclui o Dia da Caminhada do Amor no calendário oficial da cidade. Quando se fala de amor, a gente tem que estar unido de todas as partes, sem preconceito algum, então a gente vai ter um dia amar, onde as pessoas vão poder levar seus cachorros, vão poder levar seus pais, seus avós, enfim, para celebrar esse dia no calendário da cidade. E você vai ver depois do intervalo. Câmara do Rio homenageia o Clube Vasco da Gama com a medalha São Francisco de Assis. O
confinanciamento e as condições de trabalho nas estruturas de saúde mental da rede pública foram discutidos nesta quarta-feira durante a audiência pública realizada na Alerj. O encontro foi uma promoção conjunta da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica da Câmara Municipal, além da Frente Parlamentar em Defesa da Luta Antimanicomial da Alerj. O encontro faz parte de um esforço conjunto das casas legislativas, municipal e estadual, para a melhora e ampliação do atendimento aos usuários da rede de saúde mental. Na pauta, as condições de trabalho dos profissionais, a inadequação dos espaços e o déficit dos equipamentos de serviço psicossocial. Participaram da audiência vereadores, deputados estaduais e representantes da sociedade civil. O deputado estadual Flávio Serafini, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial da Alerj, autor da Lei do Cofinanciamento Estadual, destacou a importância da proposta para garantir investimentos na área. A gente aprovou uma lei há pouco tempo aqui na Assembleia Legislativa, a Lei 8154, 2018, que deu origem a um repasse de recursos que o Estado faz para os municípios para ampliar e qualificar a rede de atenção psicossocial. O vereador Raimond disse que é fundamental que haja uma rede de assistência estruturada para atender os que mais precisam. Uma das questões que essa audiência pública precisa ter uma resposta da Secretaria Municipal de Saúde, portanto, na Superintendência de Saúde Mental do município do Rio de Janeiro, como é que nós vamos fazer o cofinanciamento dessas redes, como é que a gente vai aportar recursos para que os centros de convivência verdadeiramente existam na cidade de maneira fomentada, incentivada e financiada. Já o presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal, vereador Paulo Pinheiro, afirmou que é fundamental avançar na reestruturação e ampliação dos equipamentos públicos. Nós temos a carência enorme de manutenção na estrutura dos CAPs, por exemplo. Nós temos problemas enormes na estrutura física dos CAPs. Enfim, são vários problemas que nós precisamos ouvir a Secretaria Municipal de Saúde para nos dizer o que ela pretende fazer com mais uma mudança no modelo de gestão. Para a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica da Câmara, a vereadora Tainá de Paula, é fundamental a atuação do Estado e do município para que haja uma rede de assistência psicossocial que esteja preparada para o atendimento da população. Nós resolvemos juntar esforços para discutir o tal do cofinanciamento, como é que a gente sabe bem das responsabilidades do governo federal, do governo estadual e, claro, do município do Rio de Janeiro sobre a gestão da rede de assistência psicossocial aqui da cidade e, obviamente, como é que a gente consegue garantir os recursos em todas as esferas, em todos os âmbitos e fala das corresponsabilidades na rede de assistência. Nós pedimos uma resposta da Prefeitura sobre as questões levantadas na reportagem e a Secretaria Municipal de Saúde disse que está apurando a situação. O projeto do Vasco da Gama, que permite que animais de estimação sejam sócios simbólicos, rendeu ao clube a medalha São Francisco de Assis. A homenagem foi da Câmara do Rio. Já são 2.000 sócios animais. O Vasco foi o primeiro clube de futebol do Brasil a ter um plano em que bichos de estimação podem ser sócios simbólicos. Assim é o nosso clube e esse é o nosso jeito de ser. Parte do dinheiro arrecadado vai para ONGs que cuidam de animais. Mel, de 11 anos, é sócia desde o ano passado. Will, o dono, aprovou a iniciativa do Clube do Coração. Hoje a gente paga aí a mensalidade de R$ 5,98, a mensalidade aí simbólica e que faz toda a diferença, né? Já que a gente está ajudando várias ONGs relacionadas à proteção animal, então vale muito a pena. Agora, a Câmara Municipal do Rio homenageou o Vasco pela preocupação com os animais. O clube recebeu hoje a medalha São Francisco de Assis, dada a pessoas ou entidades que prestem relevantes serviços em prol da causa animal. Assim como o Vasco já foi pioneiro, né, em ter o primeiro jogador negro, é pioneiro, né, em lançar um programa de sócio-torcedor pensando nesses animais que são abandonados. A gente precisa enaltecer essa instituição que está abraçando essa causa nobre e importante, né? Não está
fechado numa bolha, o Vasco da Gama não está fechado numa bolha, é uma instituição que está sempre pensando, né, em todos os segmentos. A medalha Pedro Ernesto, maior honraria do município do Rio de Janeiro, foi entregue a 2 homenageados nesta quarta-feira. A repórter Mariana Rosadas acompanhou a solenidade. Exercendo o segundo mandato como prefeito de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, Juninho Dutra foi homenageado na sede do Poder Legislativo Carioca. A gente, quando entra na vida pública, pelo menos no meu caso, é trabalhar e trazer resultados para a população. E a gente não cria essa expectativa de algum dia receber um prêmio como esse aqui, um reconhecimento desse. Mas quando a gente é agraciado com esse prêmio, a gente se sente muito realizado e muito satisfeito, porque a gente sabe que o que a gente fez deu certo. Tem feito um trabalho extraordinário na cidade, que ele é prefeito por 2 mandatos. O reconhecimento a José Arruda, especialista em medicina fetal, se deu pelo trabalho social que promove. O serviço social que a gente faz através do meu instituto, chama Instituto Arruda Câmara, que é uma escola de ultrassonografia localizada na Barra da Tijuca, acessa a muitos pacientes de comunidades que não têm condição de pagar os exames. E nós fazemos esses exames gratuitamente no nosso instituto. O conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a maior honraria do município do Rio de Janeiro, foi entregue a 2 homenageados na manhã desta quarta-feira. José Arruda é médico, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e sócio fundador do Instituto Arruda Câmara, escola de ultrassonografia no Rio de Janeiro, Manaus e Boa Vista. Samuel Dutra Júnior é conhecido como Juninho Dutra, prefeito da cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. As condecorações foram entregues pelo vereador Hinaldo Silva. É um dos poucos médicos no Brasil que consegue operar uma criança dentro do ventre ainda da mulher, né? Então é um médico que se especializou nessa área e é merecedor de tamanha honraria. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais, em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Obrigado pela companhia e até a próxima.